RIC Mais Notícias. Tempo. Garoa em vários pontos da Grande Curitiba e também do litoral do estado. O dia deve seguir com muitas nuvens e as temperaturas ficam mais amenas agora no início da manhã e não se elevam tanto durante o dia. Já no interior do Paraná, a chuva não aparece, continua o sol e o tempo fica quente e abafado. No oeste, por exemplo, as regiões oeste, e sudoeste, as temperaturas facilmente ultrapassam os 30 graus. Cascavel, por exemplo, vai bater os 31 graus de máxima, segundo o CIMEPAR, agora 17 graus no oeste do estado. Foz do Iguaçu tem máxima de 29 prevista hoje, agora 16 graus na Tríplice Fronteira. Ponta Grossa tem 15 graus agora, máxima de 25 nos Campos Gerais. E Curitiba tem 13,9 graus, segundo os termômetros do CIMEPAR. A máxima não passa dos 26 na capital dos paranaenses. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. Atenção você que vai a São Paulo e a Porto Alegre. Congonhas e o Salgado Filho operam por instrumentos também. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h04, começamos o RIC Mais Notícias desta terça-feira, 12 de dezembro de 2017, te contando que os vereadores votam hoje em segunda discussão o projeto de lei que modifica os artigos do Código Tributário e aumenta a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre os Serviços dos Planos de Saúde. O valor deve dobrar e aumenta de 2% para 5%, mais que dobrar, portanto, enquanto diminui de 5% para 2% a cobrança para feiras, exposições, shows, congressos e eventos. De acordo com o vereador Felipe Braga Cortes, do PSD, quem vai acabar pagando o reajuste vai ser a população. A lei que é proposta, essa modificação de alíquota, é evidente, ninguém precisa ser economista para entender que há um aumento de alíquota, consequentemente irá aumentar futuramente os planos de saúde terão que repassar à população, ou seja, aos seus clientes. O ISS é a maior fonte de arrecadação da própria de Curitiba. O projeto de iniciativa da Prefeitura da cidade, votado em regime de urgência, já passa a valer no ano que vem. Portanto, você que paga plano de saúde, você que não pode contar com o SUS, você que não confia no serviço público de saúde da cidade e paga seu plano, ou tem o plano pago pela sua empresa, ou racha a conta com o seu patrão, enfim, seja como for, deve ter aí aumento no plano de saúde, porque dificilmente... E repito aqui, dificilmente eu vejo algum empresário do ramo da saúde, alguma empresa que atue no ramo de planos de saúde, arcar sozinho com esse custo. O imposto vai mais que dobrar, sobe de 2% para 5% a alíquota e, claro, que isso vai ser repassado ao usuário. Então, portanto, em breve, seu plano de saúde vai ficar mais salgado. E chama a atenção que no mesmo período em que se aumenta o plano de saúde, se diminui a carga tributária para as feiras, exposições, shows, congressos e eventos. Ah, você é contra baixar o imposto para esse setor, para o setor de eventos? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor a baixar todo tipo de imposto. Agora, que é estranho você privilegiar o setor de eventos e sobretaxar a população que usa o plano de saúde, isso é estranho, hein? 7h07 agora. E falando dos vereadores aqui da capital dos paranaenses, eles decidem amanhã se caçam ou não o mandato da vereadora Kátia Dietrich, conhecida como Kátia dos Animais. Vamos relembrar o caso? A vereadora foi denunciada em agosto por 6 ex-servidores comissionados que disseram que ela e o marido exigiam parte dos salários deles e faziam ameaças de exoneração caso eles se recusassem a dar o dinheiro. Além disso, uma servidora denunciou que havia emprestado R$5.000 à parlamentar ainda antes de ela assumir o mandato na Câmara Municipal.
O acordo era que o valor emprestado fosse devolvido em 12 parcelas, mas depois de assumir o mandato e de nomear a assessora na Câmara, a vereadora teria dado prazo de fazer os pagamentos e alegado que o valor deveria ser descontado do salário da própria servidora. Isso é lugar comum em alguns gabinetes país afora, para não ter aí o rito do funcionário, do comissionado nomeado pelo deputado, pelo vereador, enfim, pelo detentor de mandato público. Ele pede para a pessoa fazer um empréstimo consignado, daqueles que se descontam em folha, daí a pessoa repassa o valor global de uma vez só e fica descontando por mês aquela prestação do empréstimo no próprio salário. Para a cassação da Cátia Dietrich, são necessários votos de 26 vereadores. Caso contrário, o processo vai ser arquivado. Lembrando que a vereadora está sem partido, porque na semana passada ela foi expulsa da legenda dela, da ex-legenda dela, né? O Solidariedade. A parlamentar nega as acusações e se diz vítima de um complô articulado pelo suplente dela, o ex-vereador Zé Maria. Essa novela da Cátia Dietrich, que portanto vem se arrastando desde agosto e deve ter um ponto final amanhã, quando os vereadores vão votar o caso dela. Lembrando ao ouvinte que o relatório sobre o caso dela foi o seguinte: o relator do caso votou por uma medida mais branda, uma suspensão de 90 dias, alguma coisa assim, você fez coisa feia, fio, vai ficar no canto da sala com o chapéu de burro virado para a parede uns 90 dias, depois você volta, tudo certo. Mas os outros 2 integrantes da comissão falaram que não, que ela teria que ser expulsa, fizeram o que se chama de relatório paralelo, votaram, aprovaram, e esse relatório é que vai para plenário, portanto, pedindo a cassação dela. E o relatório vai ser aprovado ou não. Se tiver 26 votos, que é a maioria dos vereadores, ela será cassada, e quem assume é o suplente, o ex-vereador Zé Maria, o qual ela acusa de fazer um complô contra ela. Segundo a Cátia, esse Zé Maria aí que indicou essas pessoas para ela nomear, e depois, orientados por ele, essas pessoas forjaram essa história aí dos empréstimos, enfim e tal. Parece coisa de novela, não parece ter assim? Pô, o cara ficou fora e aí nomeou no gabinete dela, ela nomeou, a caneta era dela, ela quis nomear os caras que ela indicou. Os caras que o Zé Maria indicou, que o suplente dela indicou. Mas aí diz que ele orientou e tal, trama de novela do SBT mexicana, né? Meio. Aí também é um pouco de mimimi, história pra boa dormir aí também, né? Eu até não duvido, mas que é difícil acreditar, vereador. É complicado, né? Sei lá, é estranho. Essa história é muito estranha. Vamos ver o que vai acontecer. Eu conversei com alguns vereadores e ninguém arrisca dar um palpite, porque tem 2 coisas que podem acontecer. Primeiro, é até o mais natural, segundo alguns vereadores falaram. Ela precisa ser o boi de piranha. A Câmara de Curitiba tem que dar uma resposta à sociedade e, enfim, né? Precisa dar um exemplo, daí vai dar o exemplo e nesse momento, assim, as provas é o que menos interessa. Tem um relatório lá, então burocraticamente, juridicamente está resolvido. Tem alguns elementos lá que podem caracterizar o afastamento e eles vão votar e vão decidir. Agora, a outra parte diz que o efeito corporativista da casa ainda pode aparecer. Que por mais que a Cátia seja uma parlamentar do baixo clero, que ela seja, ela um ponto fora da curva na Câmara, os vereadores mais tradicionais nem a respeitam. Ela entrou lá por uma bandeira menor, segundo eles, que é a causa dos animais. Ela é vereadora de primeiro mandato, não tem musculatura, até o partido dela expulsou. Mas, e se abre a porteira, meu cara, Terribas? Ali é só strike, né? Então porque daí derruba 70 ali que tem. Tem vereador que tá com medo disso. Então, ninguém sabe direito o que vai dar essa bomba armada lá. Só amanhã, na votação mesmo, até lá, acontece muita coisa. Mas, se esse jornalista pudesse apostar o que vai acontecer, Cátia Dietrich seria exonerada, seria defenestrada, será caçada pelos vereadores. Vamos ver se o espírito corporativista da Câmara não age. Ela é muito pequena, ela não tem força política, está fazendo esse discurso de vítima aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas, em política, né, diz o velho ditado clichê, que até vaca voa. 7h13 agora. Tem boa notícia, hein? Nós falamos de imposto agora há pouco, o pessoal vai pagar mais caro no plano de saúde, mas, por outro lado, o governo do estado pode reduzir o IPVA,
que é o imposto dos veículos. A Assembleia Legislativa aprovou em primeira discussão o projeto de lei orçamentária anual que estima a receita e fixa a despesa do governo do estado para o ano que vem. As receitas para o próximo ano serão de quase 60 bilhões de reais. Do valor, 30% é para a educação, 12% para a saúde e o restante para a segurança e os gastos com o poder legislativo e judiciário. Esses dois bem gordos, inclusive. Nesta segunda-feira também foi aprovado em redação final o projeto de lei do Poder Executivo, ou seja, do governo do estado, para o perdão do IPVA até 31 de dezembro de 2011, ajuizados ou não, e até 31 de dezembro de 2012, não ajuizados. Falando no IPVA, o imposto vai ficar mais barato no ano que vem aqui no estado para proprietários de veículos usados. Uma pesquisa de mercado feita pela FIP, que é a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, usada aí no cálculo do imposto, mostrou a desvalorização média de 3,5% no preço desses bens aqui no estado. As porcentagens de redução vão variar aí de acordo com a marca, modelo e ano de fabricação de cada carro. O pagamento do IPVA começa no dia 10 de janeiro e o governo divulgou nesta segunda a tabela de vencimento do imposto. Para saber quando o seu IPVA vai vencer, é só acessar o site aem.pr.gov.br. Lá tem um link para você descobrir quando vence o imposto do seu veículo. O Estado concede desconto de 3% aos contribuintes que optarem pela quitação em parcela única. Quem preferir pode pagar em 3 parcelas, portanto, não é porque o governo é bonzinho, não. É porque o item, né, que é usado como referência para calcular o valor, que é a tabela FIP, a famosa tabela FIP, que todo mundo usa aí na hora de vender ou comprar um carro, é também o que serve para calcular o valor do IPVA. Como teve uma desvalorização de, em média, 3,5%, dependendo aí da marca, do modelo, enfim, esse imposto vai ficar mais barato. Se você pagar, por exemplo, à vista, então são 3% de desconto, mais 3% a menos do imposto, são 6% aí que você vai economizar nesse início de ano. Dá pra fazer muita coisa, Tê? Dá pra dar uma ajudada, né? Teu carro vai dar o que, mais ou menos? O meu, espero que eu não faço ideia agora quanto que vai dar, porque daí todo ano dá uma baixada, né? Exato. Então, mas pode separar, Tê. Dá um Big Mac a mais aí. Dá um Big Mac, né? Deve dar uns... Dá pra você comprar um cachorro quente. 7h15 agora. Tem muitos ouvintes já participando aqui do nossa programação. O pessoal aqui na live do Rick Mais PR, também pelo WhatsApp, aqui mandando o recado. O Pedro de Carambeí, olha só, Carambeí, ali nos Campos Gerais, pertinho de Ponta Grossa, perto de Pireí do Sul, ali no meio do caminho, terra do leite, perguntando, o Denier foi pra Dubai? E aí, Pedro? Não, o Denier não foi pra Dubai. Eu acho que ele queria muito. Não, ele quer ir pra Dubai, né? Ele quer ir pra Dubai, mas primeiro o Grêmio tem que ir pra Dubai, né? Daí tem isso. Não, mas o Grêmio tá lá já, começa hoje, estreia hoje lá. Então, mas daí o Grêmio tem que ir pra final lá. Que daí é o que vale. Tem que jogar contra o Real Madrid, que daí é o que vale, não adianta. Aí, não, o pessoal tá perguntando aqui do Denier, eu tô percebendo aqui. Na live aqui, eles estão perguntando, e aí, o que deu no Campeonato de Chula? Terceiro lugar, ele não... Terceiro lugar do Denier. Ele ficou meio triste, na verdade, né? Vamos contar aqui, ele tava confiante. Crente que ia ganhar, crente. Tal, mas não deu. Não deu. Esporte é isso, né? A dança, no caso, que é um esporte também, é isso. Tem que ter, confiar aí, enfim. A próxima vai que dá, né? Também aqui pelo WhatsApp tem a participação do Wagner Sabino, registrando a presença, a audiência. O ouvinte... Final do telefone, tá brabo aqui, o 4080, não colocou o nome. Que é uma falta de respeito falar que o Denier está participando do concurso de chula. O ouvinte tá falando. Que não. Não entendi por quê. Enfim. Também tem o ouvinte Léo de Curitiba dizendo que vereador é uma categoria que precisa ser extinta para o bem do país. Como se pode perceber, não sai nada de bom de lá. Só servem para receber altos salários e dar nome de rua. Tem mais uma coisa que eles prestam, viu, Léo? Para usar carro alugado com dinheiro público. Eles são bons nisso também. Usar lá o carrinho com ar-condicionado. Estão bonitões lá. É até ganhando multas em Camboriú. Veja só. Eles servem para alguma coisa. 7h18, intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias.
Agora 7h22, nós voltamos para dizer que o Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa do ex-assessor especial da presidência, o paranaense Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para adiar o julgamento dele previsto para amanhã. Loures é investigado no chamado quadrilhão do PMDB da Câmara dos Deputados. O advogado dele, César Bittencourt, havia argumentado que no mesmo dia, do caso amanhã, ele teria um julgamento em Porto Alegre do recurso de um outro cliente. E nesta segunda-feira, a Justiça recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Loures por corrupção passiva. Relembrando o caso, em março, ele foi flagrado pela Polícia Federal recebendo, em São Paulo, naquela pizzaria lá, uma mala com R$500 mil, aquela velha imagem que virou símbolo da corrupção neste ano, pelo menos, que a corrupção é tão grande no Brasil que cada ano ela tem um símbolo diferente. Esse ano é o Rocha Loures puxando a molinha, correndinho ali, para dentro do táxi. Segundo delações de executivos da JBS, o dinheiro era a primeira parcela de uma propina que seria paga por 20 anos, então o Rocha Loures agora é réu duplo. Responde 2 processos perante o Supremo, no quadrilhão do PMDB, que tem um monte de gente, e também no quadrilhão do PMDB, que tem um monte de gente, e também a questão agora da corrupção passiva, nesse caso dos R$500 mil na mala que ele estava recebendo aí em nome do PMDB. 7h23 agora, ainda falando de corrupção, o executivo Marcelo Odebrecht está na contagem regressiva para deixar a carceragem da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, onde está preso desde novembro de 2014. Ele vai para casa na próxima terça-feira para cumprir mais 2 anos e meio em prisão domiciliar após aquele acordo que ele fechou de delação premiada firmado com o Ministério Público Federal. Em prisão domiciliar, Odebrecht vai ter que usar tornozeleira eletrônica e também não pode sair de casa à noite, nem nos finais de semana e feriados. E precisa prestar serviços à comunidade 22 horas mensais durante o cumprimento da pena, uma média de 5 horas por dia. Odebrecht foi condenado por Moro em 2 processos da Lava Jato. As penas somadas chegam a 28 anos e 6 meses de prisão, que foram substituídas pelo acordo. Odebrecht e outros executivos da empresa, da empreiteira, firmaram acordos de colaboração premiada e implicaram uma série de políticos que recebiam dinheiro da empreiteira. Então, funciona assim. Todo mundo dizia que o grande mérito da Lava Jato era prender gente poderosa, rica, milionária, trilhardária, como o caso do Marcelo Odebrecht. E esse é um mérito mesmo, ele está preso até a próxima terça-feira. Ele ficou preso aí 2 anos e meio, exatamente. Dia 19 de dezembro, ele completa 2 anos e 6 meses de prisão e vai para casa, vai ficar em prisão domiciliar. Mas em prisão domiciliar, na casa dele, eu vou dizer que ele mora em uma mansão no Morumbi, que, meu amigo, não sei se é ruim ficar preso lá dentro não, viu? Daquela que é quase solto, né? Tem heliporto, pra você ter uma ideia, na casa. Não, tá tranquilo. Enfim, um dos condomínios mais seguros de São Paulo. Imagina São Paulo, que concentra toda a riqueza do país econômica, a maior parte dela. Os maiores empresários do país estão em São Paulo, com mais dinheiro. Então, no meio de toda essa gente, pega o condomínio mais luxuoso, o mais seguro da América Latina. Odebrecht mora lá, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e é lá que ele vai passar os próximos anos em prisão domiciliar. Claro, tem as restrições, enfim, claro que ele ajudou muito as investigações, mas depois de 2 anos e meio na prisão, ele vai para casa ficar preso por lá. Terça-feira que vem, então, vai ser um dia aqui em Curitiba importante. Não sei se vai ter protesto ou não, não sei como estão os movimentos sociais se organizando em torno disso, mas na próxima terça-feira o bairro Santa Cândida vai ter movimentação com a ida de Marcelo Odebrecht. Agora, só para fazer um registro aqui, quem conhece o mundo jurídico, o mundo carcerário, já ouviu falar na doutora Isabel Mendes. Ela faz um projeto aí de acompanhamento de presos, da questão da dignidade das prisões, enfim. E ela divulga constantemente aí, participou até de uma matéria grande na Folha de São Paulo no fim de semana, contando que a Odebrecht, ela ajudou muito, ela mudou a visão dela, a empresa e o próprio Marcelo, sobre a questão carcerária. A Odebrecht virou uma das maiores financiadoras
da dignidade nos presídios aqui em Curitiba e região. Eles doam cobertores hoje em dia, eles reformaram alguns presídios, ajudaram em algumas coisas aí, outras empreiteiras também, por exemplo, o banho hoje é quente, que era frio em Pinhais, hoje é quente, graças aí à ajuda de empreiteiras também, que financiaram aí uma caldeira lá no Complexo Médico Penal de Pinhais. Então a Odebrecht aí ficou mais solidária, mais sensível à questão carcerária e ajudou aí alguns presos a terem melhores condições durante o período que estão apenados. 7h27 agora. Tem agora uma notícia da Lava Jato, mas tem trilha sonora pra ela, não tem? Da trilha... Tem. Tá quer aqui. ver, ó? Acho que todo mundo já ouviu essa música, né? É um clássico do rock nacional. Aí, essa é a versão do Capital? Não, essa aqui é a versão original dele. A versão original dele. A versão original dele. Kiko Zambianchi, você que passou pelos anos 80 ou pelos anos 90, quando o Capital lançou o acústico, que renasceu das cinzas, escutou essa música com certeza. E o músico Kiko Zambianchi teve o nome citado em uma das planilhas da Odebrecht. Mas calma, olha só. É isso aí, calma, ele não foi investigado, não está sendo investigado por nada. O nome dele aparecia como um apelido do empresário Francisco de Assis Neto, apontado como um dos operadores do esquema de corrupção do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Francisco, que é um dos réus da Operação Lava Jato, conhecido como Kiko, e aparecia nas planilhas como Zambi, segundo o Ministério Público Federal, em uma referência ao músico Kiko Zambianchi, que ficou revoltado com a situação e disse que é uma sacanagem, uma canalice o que fizeram com ele. O músico definiu ainda a situação política no Brasil como deprimente e assustadora. Para quem não sabe, os apelidos nas planilhas da Odebrecht eram usados para que os funcionários que faziam os repasses irregulares não ficassem sabendo para quem ia o dinheiro. Na planilha, por exemplo, a senadora Gleisi Hoffmann tem o apelido de amante ou coxa. Era suspeita de receber pagamentos para campanhas eleitorais. E falando na Gleisi, a Petrobras quer que ela devolva R$1 milhão. A empresa encaminhou o pedido ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, na ação em que a senadora foi denunciada por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que Gleisi e o marido dela, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler, paguem 4 milhões em indenização aos cofres públicos. Na condição de auxiliar de acusação, a Petrobras pediu que, a partir dessa indenização, seja ressarcida em ao menos R$1 milhão. Lembrando que a Petrobras já recebeu R$1,5 bilhão de reais recuperados pela Lava Jato. E à frente desse processo todo está o advogado paranaense, curitibano, René Dotti, o escritório dele, que toca essa parte de acompanhamento dos processos da Lava Jato. Ele é o assistente de acusação do Ministério Público Federal no caso da Lava Jato, nesses processos todos, e é o escritório do professor René Dotti, que ajuda a Petrobras a recuperar o que foi roubada. 7h30 agora. Olha só, tem uma juíza de Lages, aqui na vizinha Santa Catarina, que autorizou que um sindicato continue descontando a contribuição sindical de forma obrigatória dos funcionários de uma escola particular da cidade. Para a juíza Patrícia Pereira Santana, da primeira vara do trabalho da cidade, em relação ao fim do imposto sindical obrigatório, a reforma trabalhista é inconstitucional. Polêmica, hein? Com as mudanças da reforma, que começaram há um mês, o desconto do salário dos trabalhadores, o equivalente a um dia de serviço, passou a ser facultativo. A justificativa da juíza é que a contribuição sindical tem natureza parafiscal, ou seja, é um tributo. A juíza justificou ainda que a reforma trabalhista comprometeria a fonte de renda do sindicato, podendo ser prejudicial à organização e, consequentemente, ao afundamento constitucional da defesa da categoria. Ou seja, nós já falávamos isso aqui. O ouvinte desse jornal não foi enganado.
Inclusive teve um juiz do trabalho aqui, o Terribas lembra bem disso, nós falamos para ele, doutor, a sua categoria mesmo de juiz está criticando a reforma. Estão dizendo, inclusive, que não vão aplicar a lei. O que está acontecendo? Essa foi a primeira. Pode escrever aí. Vai ter mais juiz Brasil afora, que vai se embasar nessa opinião dela, nesse despacho dela, nessa sentença dela, ou em outros critérios jurídicos que acharem por aí, para não cumprirem as novas regras da reforma. A juíza que fala que o imposto sindical é um tributo, então não poderia ser legislado aí pela reforma trabalhista. Fica aí, então, seja, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o que me chamou a atenção é a justificativa dela, dizendo que o sindicato precisa do dinheiro e por isso tem que pagar a contribuição. O que você acha disso, hein? Participa aqui com a gente, eu vou ler sua opinião no ar. Quem foi o primeiro a puxar a fila aqui dessa questão é o advogado tributarista, o Carlos Gasperin, e ele disse que, na opinião dele, ele que entende de tributo, a juíza falou uma besteira. A lei complementar não cria tributo. Se fosse assim, a própria CLT era inconstitucional na origem. Tem a discussão agora jurídica sobre isso. Você o que acha, hein? Tá certa a juíza lá em manter a contribuição sindical? Você que trabalha todos os dias, quer reservar um dia do seu serviço no ano para dar para os seus dirigentes sindicais o representarem? Eles gastam lá com os carros, com o aluguel do sindicato, com uma passagem para o congresso da CUT, essas coisas assim que eles gastam o seu dinheiro lá do imposto sindical. Enquanto isso, outros ouvintes participando aqui, final telefone 8498, dizendo que na opinião dele a Petrobras deveria ser privatizada e também deve-se abrir o mercado. Somente com a livre concorrência vamos ter redução no preço da gasolina. Duvido uma empresa privada ter os cofres estuprados como aconteceu com a Petrobras. Aí a opinião do ouvinte. Final telefone 2400, também não colocou o nome. Gente, sempre coloca o nome, é importante aqui pro registro, viu? Dizendo que a Odebrecht devolveu o que roubou do povo. Cadeias não é lugar para ter conforto para condenada, segundo a ouvinte, é uma mulher aqui pela foto. O Laudemir Hanson perguntando o que é corrupção passiva. Corrupção passiva é quando o agente deixou, por alguma forma, que a corrupção acontecesse. Ele necessariamente não participou ativamente, como diz o nome da corrupção, mas ele, pela inércia dele, a corrupção aconteceu. Também tem o Pedro Henrique, segundo o livro da Lava Jato, o condomínio do Marcelo Odebrecht é de cerca de 30 mil reais mensais aos moradores. Isso mesmo, Pedro. 30 mil é o condomínio. Sabe o condomínio que você paga aí 400 por mês e acha caro? Paga 1.000 por mês e acha caro, acha um absurdo, vai pra Assembleia brigar, quer tirar o porteiro 24 horas para reduzir o custo. O Marcelo Odebrecht paga 30 mil por mês. É o condomínio mais seguro da América Latina, foi eleito aí por quem entende do assunto. O Luciano Campos dizendo que onde assina esse contrato? Ficar preso 2 anos e meio e depois ir para casa com bilhões no bolso. Quero assinar um contrato desse. Mas assim, Luciano, eu concordo e eu até divido a opinião dos ouvintes. Agora veja, pro príncipe das empreiteiras, que era o Marcelo Odebrecht, também ficou 2 anos e meio na cadeia e acabou com o esquema todo, porque hoje a Odebrecht, não vou dizer que não vai roubar mais, que eu não coloco minha mão no fogo por essa gente, mas que vai ter dificuldades em fazer isso, vai. Então, ou seja, eles tiveram problemas no negócio, tiveram problemas no caixa da empresa e ele ficou preso 2 anos e meio. Um dia preso é muito tempo. Que quem tá aqui lá de fora não tem noção, né? Sempre quem tá preso fala nas entrevistas, enfim, que um dia preso é muito tempo. Ele ficou 2 anos e meio preso. Não tô dizendo que pagou tudo que deve, isso é uma questão da justiça. Mas com o acordo de delação premiada, ele entregou muito dinheiro de volta, ele ajudou a polícia a chegar a outros corruptos, entregou aí mais da metade da classe política brasileira nas planilhas dele e agora vai para casa. A Vanesca diz que se sente com cara de palhaço, o Guilherme Sidney diz que bom dia, só por aqui o povo acha normal pagar imposto em tudo e ficar quieto, só pode. O José Esbravati, aqui de Curitiba, diz que o STF tem que padronizar a atuação dos juízes. Eles parecem semideuses, cada um faz o que quer. Sandra Tomaszewski, viagem para congresso nada, viagem para fora do país de férias, diz ela, sobre os sindicalistas. O ouvinte aqui, Rogério Bittencourt, diz que na opinião dela é uma palhaçada o que a juíza fez lá
de querer não cumprir a reforma. O Cleverson diz, ou seja, a reforma trabalhista não muda em nada, a não ser os direitos dos trabalhadores, quem sempre leva desvantagens e o trabalhador mais pobre. Enfim, aqui também o Thiago diz que ele não concorda ficar mantendo o sindicato, ele não quer, já precisou do sindicato dele, na hora que mais precisava, eles o deixaram na mão. A Paula pergunta, será que a juíza é ligada ao PT? Não sei, não tenho essa informação, mas né, pelo despacho dela a gente tem uma ideia. Também tem o Marco, quando vão prender o Lula? Só Porto Alegre sabe, viu, Marco? Essa pergunta aí todo mundo faz, né? É a pergunta que eu mais ouço quando as pessoas falam, você cobre Lava Jato, quando você preso Lula? Não sei, só os todo dia tem essa pergunta, né? Só os 3 embargadores, acho que nem eles sabem ainda. Tem um que já votou, que é o Gebran aqui de Curitiba. Tem outros 2 que estão votando. Estão tomando pé do processo, vão ler tudo agora e vão decidir aí se ele vai ser preso ou não. A Priscila aqui falando pra eu falar Odebrecht. Não sei por que as pessoas invocam com isso, P. Pois é, pronúncia. Aqui no Facebook também, o pessoal tá falando o seguinte, o Antônio Augusto, Operação Lava Jato poderia mudar para História Sem Fim. Também pode, hein? História Sem Fim. E até porque a corrupção é sem fim no Brasil, então casa bem. É uma palhaçada. Também tem aqui, ó, hoje tem Grêmio, vamos acabar com o planeta de vocês. Ó. Será? Eu não sei, hein? Tomara. Tem aqui o Gilson, tem também o Léo, todos dizendo bom dia, tem o pessoal que tá de férias, mas tá ouvindo a gente. Bastante gente participando também aqui pelo Facebook. Você também pode mandar o seu recado lá pela live ou pelo WhatsApp, o telefone, se você não tem ainda no seu celular, anota aí agora, hein? 41 98504 5092. Depois do intervalo, mais ouvintes e mais notícias para você. Que obrigou os trabalhadores de uma escola particular da cidade a pagar o sindicato, mesmo com a nova regra trabalhista já em vigor, dizendo que isso é ilegal. O Osni de Araucária diz que a juíza deve ser amiga de alguém da diretoria do sindicato, assim como muito o que é feito no Brasil, a troca de favores. Também tem o Alfredo Og dizendo que tem que se investigar se a juíza tem ligação com alguém do sindicato ou com o PT. O Lucas aqui também registrando a audiência. O Thiago Chaves também registrando a audiência. A Cíntia dizendo que essa juíza deve estar recebendo algo em troca por parte do sindicato dessa categoria lá em Lages. O Wellington dizendo que se o sindicato cobrar, entre no Ministério do Trabalho contra a cobrança indevida. Várias ações acabam com a graça dessa juíza. Também tem a ouvinte final telefone 2776 trazendo uma reflexão aqui jurídica. Se a contribuição sindical é imposto, tem que recolher para o Tesouro e não para o sindicato, diz a ouvinte na opinião dela. O Sandro de Araucária, aqui na região de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, diz que o dinheiro suado dele não é para manter os luxos de sindicatos que nunca representam o povo e sim seus interesses. Mas ele concorda em dar uma enxada para cada sindicalista. O Sandro revoltado aqui mesmo. Sindicalista não gosta dessas coisas, não. Eles gostam de microfone, aparecer, viagem, congresso. Não gosta de trabalhar, quem quer trabalhar, trabalha, não vai pro sindicato, né? O Alan Zamariotti diz que acha ridícula a decisão da juíza. Enfim, não teve nenhum ouvinte. Eu sempre gosto de ler aqui os dois lados, os ouvintes sabem disso. Mas eu tô procurando aqui um ouvinte que elogiou a juíza. Até agora não participou nenhum deles. Se você apoia a juíza, você acha certa a decisão, manda pra cá para eu poder registrar também aqui. Enfim, telefone final 0400, dizendo que a juíza deveria apadrinhar o tal sindicato, já que está com pena dos sindicalistas. Enfim. Também o Paulo, dizendo que quer tirar uma dúvida sobre a Estrada da Ribeira. Ela vai ser estadualizada? Não temos a informação. Vou buscar aqui, amanhã eu trago, viu, Paulo? Essa informação não está no nosso jornal de hoje. E tem um ouvinte aqui, mudando de assunto, quer saber como faz para ter a playlist com as suas músicas terríveis. A playlist sai no Spotify ou não? Então, a gente tá fazendo a playlist do Rick Mais Notícias no Spotify. Vai ficar na nossa plataforma. Então, ó, final telefone 4328, não colocou o nome. Espera lá que daqui a pouquinho tem no Spotify a playlist, você pode ouvir por lá. É colaborativa, quem quiser mandar indicações aí a gente vai
analisar e colocar. O T tem, né? O Pablo Vittar não vai ter. Não, é mentira, vai ter sim, porque é o cantor preferido dele, ou a cantora preferida dele. Não tem. E ele também agora tá todo caidinho pelo DJ Alok. Que isso, claro Ele que adora não. o DJ Alok, ele vai isso? falar que não no ar, obviamente, mas você sabe. Só você escutar ele no Pop and Rock. Ele não vai tem. tocar. Não toco. No Rock and Pop não toco o Alok. Tá Mas o Alok tá representando muito bem os DJs brasileiros. Não, vai bem. Isso é fato. Vai bem mesmo. Vamos com notícia aqui? Olha só, você que ainda não recebeu a restituição do seu imposto de renda, atenção, hein? A Receita Federal libera nesta sexta-feira o pagamento do 7º e último lote de restituição do imposto. Mais de 125 mil paranaenses estão nesse último lote. A consulta foi liberada na semana passada. Mais informações no site, que é o receita.fazenda.gov.br ou pelo número 146. E se você não estiver na lista, meu amigão... Notícia ruim pra você, caiu na malha fina, se prepare aí para acertar as contas com o leão. Quem não receber agora é porque caiu na malha fina e vai ter que prestar mais informações à Receita. 7h47 agora, e falando em dívidas, Curitiba recebe a partir de hoje um caminhão que vai atender a população que tem dívidas com mais de um ano de atraso com a Caixa Econômica Federal. O atendimento no caminhão do Quita Fácil será realizado até o dia 22 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite e no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, bem no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa. Além do caminhão do Quita Fácil, os interessados em renegociar os contratos em atraso podem fazer isso no site negociardívidas.caixa.gov.br. Tudo junto. negociardívidas.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800 726 8068. E ainda nas agências da Caixa. Até 28 de dezembro, os clientes podem procurar qualquer um desses meios de atendimento para negociar as dívidas e virar o ano sem pendências. Você que vai aproveitar aí o 13º para poder quitar as dívidas, é uma boa oportunidade. Tem vários aí critérios especiais lá, você pode ter uma redução nos juros, enfim. Procura a Caixa, você que tem dívidas com eles, você pode ter uma boa negociação nessa campanha deles. 7h48 agora. E com a chegada do fim de ano, aumenta a preocupação nos bancos de sangue. Nessa época, as doações caem quase pela metade. Muitos doadores viajam e deixam de procurar o banco de sangue. Com isso, a queda nas doações é de 40%, justamente numa época em que aumentam os números de acidentes. Por isso, o EMEPAR realiza uma campanha para evitar problemas no estoque, como explica o Paulo Rastbach, diretor do EMEPAR. Nós temos que estar preparados para atender uma demanda grande quando houver. Então nós estamos intensificando essa campanha para repor os estoques nesse período que pode ser de grande demanda. Lembrando que os homens podem doar sangue até 4 vezes no ano. Já as mulheres podem fazer até 3 doações. O EMEPAR tem 22 unidades no estado. Para saber onde elas ficam e o horário de funcionamento, você pode acessar o site emepar.pr.gov.br. Lá você também pode verificar se pode ou não ser um doador. Doe sangue, salve vidas, e você nunca sabe se você mesmo não vai precisar daqui um tempinho do próprio sangue, né? A gente espera que não, mas é bom sempre poder colaborar com quem precisa. 7h49, reta final do Rick Mais Notícias dessa terça. Vamos de ouvinte, T? Tem ouvintes aí pelo Facebook? Aqui no Facebook o pessoal também tá um pouco indignado com a juíza. O Léo Zduk. Absurdo essa juíza. Tá todo mundo aqui realmente meio... Tá revoltado, né? Tem o ouvinte final, telefone 6633, falando do imposto patronal do Sistema S. Chega de Sistema S. O pessoal revoltado com todo tipo de imposto sindical. Também o ouvinte Kleber de Araucária. Não existe uma lei que proíbe o indivíduo que está sendo investigado por corrupção de se candidatar a algum cargo político? Não, Kleber. O que tem é a lei da ficha limpa que proíbe sujeitos condenados por crimes, entre eles a corrupção, de se candidatar. Mas agora um suspeito que está sendo investigado ainda, sem sentença, ainda pode sim se candidatar, viu? O Eriton dizendo que nem a Gleisi acredita no que diz, usa o plenário para fazer política e tentar convencer o povo. E o pior que consegue, vide intenções de voto do Lula. O Eriton revoltado aqui com a situação política do Brasil. O
Enfim. Final telefone 0782, não colocou o nome, dizendo que sindicalista bom é aquele investigado pela Lava Jato, diz o ouvinte. O Alan aqui diz que não vê a hora de sair a lista no Spotify lá, viu, T? Tá, não, a gente vai fazer. Fique tranquilo. Você vai ter tuas férias aí quanto a playlist. Vai ser legal. O Flávio de Colombo pergunta, cadê o Denian? Denian volta na quinta-feira, estará aqui de volta aos microfones da Rádio Jovem Pan Curitiba. 7h51 agora. Vamos sair embora. Em grande estilo hoje? Hoje a gente vai tocar um som aqui do Rolling Stones. Faz tempo que a gente não toca Rolling Stones. E aí hoje a gente vai tocar. Para você começar ainda melhor esta terça-feira. Amanhã estamos de volta. Até lá. Tchau, T. Tchau, falou.